Olá, tudo bem? Eu não vou demorar muito neste vídeo para dizer a você que o inferno é real, para dizer a você que o inferno, de fato, ele existe. E ele existe independente de você crer ou não. Se você crê que o inferno existe, ele existe. Se você não crê, ele continua existindo, porque o inferno de fato existe. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. Clica aí embaixo do vídeo na palavra inscrever-se e logo que você aperta aparece um sinozinho. Aí você clica no sinozinho e também na mãozinha assim, dizendo que gostou do vídeo, porque certamente você vai gostar. Nossos vídeos já têm mais de 22 mil visualizações e, no entanto, nós temos poucos inscritos no nosso canal. Eu percebo que você fica tão ligado ao vídeo, assiste o vídeo e depois vai embora e não se inscreve. Então, inscreva-se no nosso vídeo, assista, mas inscreva-se e divulgue os nossos vídeos, ok? Muitas pessoas precisam ouvir os muitos ensinamentos que temos nos nossos vídeos aqui no canal Bíblia Sem Balela. O nosso canal é de fato um canal que preza muito pela palavra, como os demais canais que falam também da Bíblia. E nós queremos que você se inscreva para nós também termos aí um número maior de inscritos no nosso canal. Bem, eu comecei falando que o inferno existe, o inferno é real. Claro que esse assunto não é um assunto que alegra muita gente, nem muita gente tem interesse por este assunto. Falar de inferno não é, eu falo assim, inferno, né? Muita gente tem medo até dessa palavra. Eu demorei muito para acreditar nisso porque eu me considerava um ateu. Eu era o tipo de pessoa que não acreditava em Deus, não acreditava em santo, não acreditava em nada. Na minha família já havia a sua maioria de evangélicos, mas eu nada queria com esse evangelho e não acreditava na existência desse Deus e muito menos na existência de inferno. Mas um dia eu ouvi uma voz falando comigo. Foi necessário eu ouvir uma voz falar comigo porque ninguém conseguia pregar para mim. Logo eu dizia para aquele que vinha pregar para mim, eu dizia: não acredito no seu Deus, não acredito na sua Bíblia e, portanto, eu fechava todas as portas para aqueles evangelistas, pregadores que vinham até a mim para falar de Jesus. Logo eu dizia que não acreditava na Bíblia, não acreditava no Deus deles e, portanto, não queria ouvi-los. De forma que quando eles entravam pela sala, eu saía pela cozinha da minha casa para não ouvi-los. Mas chegou um dia em que eu estava dentro de um ônibus e eu ouvi uma voz. Uma voz falou comigo dentro do ônibus. E aquela voz me chamou pelo nome. Me chamou pelo nome aquela voz. Apesar do barulho que estava dentro do ônibus, eu trabalhava no Carrefour, no supermercado hipermercado, em Brasília, e quando eu estava de volta para casa, meia-noite, no ônibus da empresa, naquele barulho enorme, eu ouvi uma voz falar comigo. Ela me chamou pelo nome e disse para mim assim: olha, este ônibus está em uma descida. E estava mesmo, né? E ele disse assim, aquela voz: se este ônibus capotar lá embaixo e você morrer, para onde vai a tua alma?
Eu ouvi isto por 2 vezes. 2 vezes eu ouvi esta voz. Se este ônibus capotar e tu morreres, para onde vai a tua alma? Eu não sabia nem se eu tinha alma, muito menos saberia para onde ela iria. Mas aquilo me preocupou porque eu ouvi uma voz do além, eu ouvi uma voz que eu não sabia que voz era aquela. E quando eu ouvi esta voz, eu fiquei inquieto dentro daquele ônibus, andando para lá e para cá, e eu sabia que na minha família havia cristãos evangélicos, e eu logo comecei a clamar o Deus, né? E eu entendi ali no meu terror que era Deus falando comigo. E eu disse, não, Deus, não, por amor de Deus, eu não posso morrer, né? Nessas horas qualquer vai clamar por Deus, até aqueles que não acreditam, até aqueles que se dizem ateus, né? Na hora que o avião está caindo, ele vai clamar por Deus. E eu senti meu avião caindo ali, porque eu ouvi aquela voz estranha e eu não sabia. E eu logo pensei no Deus dos meus irmãos e comecei a falar com Deus dentro do ônibus. Imagine, agora eu já estava falando com Deus e dizendo para Ele, não, Senhor, eu não deixe eu morrer. Quando eu chegar em casa, eu me converto, eu te aceito, né? Falei aquelas conversas que os cristãos, né, já nos ouvia muito eles falando. E eu te aceito, Senhor, quando eu chegar em casa, não me deixa morrer. E eu fiquei um pouco desesperado, para não dizer muito desesperado, andando de um lado para o outro dentro daquele ônibus, e as pessoas perceberam que eu estava desesperado, de fato. Mas não sabiam o que estava acontecendo comigo, eles não sabiam. E eu, quando cheguei em casa, por volta da 1 da madrugada, eu ajoelhei sozinho na minha sala e falei com Deus, dizendo que iria aceitá-lo naquele momento. Mas no outro dia eu não tive coragem de contar para ninguém o que aconteceu comigo. Não tive coragem. E eu voltei para o meu serviço da mesma forma, sem dizer nada, sem falar nada. Fiquei com vergonha, fiquei confuso e não disse nada a ninguém. Mas aquilo ficou me perturbando muito. Aquela preocupação, parece que o Espírito Santo continuou ali me perturbando com aquele evento. E uma semana depois eu resolvi, chamei meus familiares, ajoelhei e disse, eu quero aceitar esse Jesus. Eu fui visitado pelo Espírito Santo no outro dia, eu fui cheio do Espírito Santo. No mesmo dia, eu fui liberto do vício do cigarro. Eu fumava 40 cigarros por dia. 40 cigarros por dia. Já tinha tentado abandonar o vício e não havia conseguido. Mas naquela hora que eu ajoelhei, aceitando o Senhor, reconhecendo o Senhor como meu Senhor, eu levantei do joelho, já não tinha mais o vício do cigarro. Não tinha mais desejo nenhum de fumar. Foi o primeiro milagre assim que eu senti na minha vida, foi esse. E no outro dia, logo eu fui visitado pelo Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo. Mas eu quero contar para os senhores algo ainda mais extraordinário. Porque a partir dali eu comecei a ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus fala. Deus fala. Ele de fato fala. E eu comecei a ouvir Deus falar comigo, me chamando pelo nome sempre, me orientando. E eu comecei a buscá-lo incessantemente. E eu virei um fanático, buscando ao Senhor. E aconteceu que um dia o Senhor me levou ao inferno. Por 2 vezes o Senhor me levou ao inferno. Eu vou contar uma das que o Senhor me levou. E o inferno ele tinha o lugar aonde o Senhor me levou, porque muitas pessoas têm várias experiências na sua ida ao inferno, mas é claro que cada um vive um tipo de experiência diferente.
mas o lugar onde o Senhor me levou era como se fosse uma caverna. Ali era como se fosse uma caverna, muito enorme, muito grande, né? Havia muitas pessoas ali. E eu sei que havia lugares ali dentro que eu não fui. Muito grande, lugares que eu sabia que existia umas masmorras, algumas entradas, como se fosse um grande labirinto, vamos dizer assim, mas era um formato de caverna, um lugar horrível como caverna. Mas eu vi muita gente lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas que o Senhor deixou eu ver nessa minha segunda ida eram pessoas que estavam vivas na terra. Pessoas que estavam vivas na terra. Sim, mas eu vi também pessoas que já haviam partido. Por exemplo, eu vi um pastor, um missionário que eu conheci na terra, foi muito meu amigo, não vou dizer o nome dele aqui, e ele já havia falecido há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Vamos dizer uns 15 anos. Ele havia falecido e eu o encontrei lá. E eu fiquei pasmado porque eu não entendia como ele poderia estar lá. A princípio eu pensei até que era um sonho. E eu disse, mas você faleceu, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu estou vivo. Eu estou vivo. E ele estava vivo mesmo. E eu disse, mas como assim? Ele disse, não, eu estou vivo aqui. E ele era um pastor, um missionário que eu conheci. Eu julgava que ele era um homem de Deus. Mas ele estava lá naquele lugar. E eu vi pessoas que estavam vivas na terra também lá. E eu não entendi. Eu via pessoas que estão vivas na terra, mas a sua figura estava lá. A sua figura estava lá. E aquelas pessoas tinham penas como bicho, rosto deformados. E eu, sem entender por que aquelas pessoas vivas estavam ali, Deus me fez entender, principalmente na primeira ida, quando eu questionei a Deus por que pessoas vivas estavam ali no inferno. E o Senhor me disse, estas pessoas são pessoas que estão na terra, mas que vivem segundo a vontade da sua carne, segundo os preceitos do mundo, pessoas que vivem conforme a vontade do inimigo, que agradam a Satanás, e elas já figuram aqui no inferno. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essas pessoas que estão aqui na terra, vivas, mas que vivem uma vida dissoluta, de rebeldia, de fazer aquilo que quer, aquilo que gosta, elas figuram no inferno. É como se fosse uma imagem delas ali, como se fosse uma imagem virtual, que eu não sei como explicar. E elas estão lá, elas já aparecem lá, elas já transfiguram-se lá. Ela já está com aquela imagem virtual daquela pessoa ali naquele lugar. E elas já têm uma figura horrível, mesmo elas estando vivas aqui. Ou seja, se esta pessoa perece, morre, se ela morre aqui na terra, nesta condição de pecado, de rebeldia, ela simplesmente passa a existir no inferno de forma real, porque a sua figura já está lá. E eu lembro que eu vi muitas pessoas, não posso dizer porque são pessoas que eu conheço, e eu vi muitas pessoas lá que figuravam lá, inclusive pessoas crentes. Depois de ter visto o pastor, eu vi pessoas crentes que estão aqui na terra vivas e que elas já figuravam lá. E o Senhor, naquele lugar, me elevou acima daquele lugar, quando eu percebi que eu estava de fato
num lugar tenebroso, Deus me elevou do chão e eu falei com os demônios que lá estavam e pedi que, ordenei, aliás, eu estava cheio de autoridade, né? Eu disse, todos os demônios que aqui estão e que me ouvem, saiam agora, de onde vocês estiverem, venham aqui. E eu vi, quando eles vinham de todos os lugares, dos buracos, das cavernas, de onde eles estavam, e eu vi demônios de todos os tamanhos, eu vi demônios em formatos de crianças, eu vi demônios pequenos, demônios grandes. Eles tinham um formato como se fosse criança, mas eles não são crianças. E esses demônios agem na vida de crianças. E crianças estão sendo usadas por demônios na terra. Esses demônios tinham formato de criança e eu fiquei um pouco confuso. E eu pensei comigo, será que tem crianças aqui? Mas eu via como se fossem demônios ali naquele lugar. Eu vou gravar um vídeo ainda para falar especificamente sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito polêmico, muito perigoso para a gente tratar, e a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu via aqueles demônios como crianças menores assim, e eles vinham todos se arrastando no chão, e eu estava debaixo da autoridade do Espírito de Deus ali, e eu estava no ar, e eles vinham todos se prostrando ali na minha presença. Eu quero dizer para você que você, no Espírito, você é uma autoridade, e os demônios te respeitam. Eles têm que te respeitar, porque você é embaixador do reino. E eu via como eles vinham humilhados ali perante mim. Na verdade, eles não podiam me tocar. Eles não podem tocar naquele que de fato está na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que essa minha experiência ali foi para eu entender que pessoas que se dizem evangélicas, mas que vivem uma vida errada e que já morreram, que viveram uma vida errada e que já morreram, estão lá. E não importa se é pastor, não importa se é cantor, se é líder, se é pastor de uma grande convenção, de uma grande igreja, não importa o título, não importa nada. Eles estão lá, eles já estão lá sofrendo naquele lugar. E aqueles que estão vivos, que ainda não morreram, mas que estão fazendo a vontade do diabo, Deus me fez entender que eles já figuram no inferno, eles já aparecem lá, e quando eles morrem aqui, eles descem direto. Olha, eu quero que você, eu sei, talvez você pode dizer, eu não acredito nisso, tudo bem, você tem o direito de dizer, mas eu tenho que lhes dizer que o inferno é real e que agora, neste exato momento, quando você está ouvindo este vídeo, existem pessoas que estão lá há mais de 4.000 anos. Há pessoas que estão descendo agora, há evangélicos que estão vivos, que estão na prática de todo tipo de pecados e que já figuram lá. Jovens, adultos, crianças de certa idade, depois eu vou falar sobre isso. Estas pessoas precisam ter cuidado, porque de fato o inferno existe, o inferno é real e o inferno é lugar de tormento, é um lugar tenebroso, é um lugar de dor. Deus me levou lá para que a minha fé fosse aumentada, porque eu era muito incrédulo, eu não acreditava nestas coisas, mas hoje eu falo para você com muito temor. Acredite, o céu é real, como o inferno é real, os demônios existem e eles estão aí tentando destruir a sua vida. Eu espero que, eu não vou me estender, porque eu sei que esse assunto é polêmico, mas você precisa crer. A sua vida no Evangelho não pode se resumir apenas ao bem-estar material, físico, bens, patrimônios. Não, você corre um risco muito grande. O inferno é real, mais real do que o ar que você respira. O inferno é mais real do que você. O inferno existe. E você não pode ir para lá. Não, 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 não. Não, não. Você não pode ir para lá. Que Deus possa abençoar você.